Boa noite a todos. É um prazer estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho lá do IEMA, que tem muito a ver com o tema que a gente está trabalhando aqui, né, nessa feira, né, e tem também muito a ver com a palestra anterior, falando sobre inclusão. Então, meu nome é Carla, né, sou psicóloga, e vou apresentar rapidamente sobre o programa, para depois a gente conversar um pouquinho e abrir para as perguntas também, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre os benefícios do contato com a natureza, né? O programa Trilha Cidadã, ele nasce dentro da Gerência de Educação Ambiental do IEMA. O IEMA é o Instituto Estadual do Meio Ambiente, né? Um órgão do governo. E ele tem como o coração dele é a percepção, é o entendimento de que é importante o contato direto da natureza, com a natureza para o ser humano, para a saúde dele, tanto física quanto mental, e principalmente mental. Então, assim, essa importância do contato, por conta da intensa urbanização, está cada vez mais intenso, está cada vez mais em voga também, né, e a preocupação nossa quanto a isso. Pode passar. A gente sabe que ter contato com a natureza é algo bom, né? Só que, com o passar do tempo, tem várias pesquisas que já estão comprovando diversos benefícios, né? Não é só uma sensação de bem-estar, são benefícios psicofisiológicos desse contato, né? Então, assim, eu coloquei só listei aqui, mas depois a gente pode conversar sobre cada um, né? A gente dividir a nossa experiência aqui. Então, essa é o coração do programa. Então, o IEMA ele gerencia várias unidades de conservação, que são nossos parques estaduais, e a gente utiliza esses parques para promover esse bem-estar para os visitantes. Junto com a questão do bem-estar, a gente trabalha também a inclusão. Então, os dois pilares desse programa são esses, né? A gente trabalha com grupos de pessoas que pouco iam nas nossas unidades de conservação, por uma questão de exclusão, ou social, ou econômica, ou por um acometimento de saúde, por exemplo. Pode passar. Então, desde 2012, o nosso trabalho já vem atendendo mais de 30 instituições de educação, instituição de saúde, assistência social e direitos humanos. Essas instituições são atendidas nos nossos trabalhos em trilhas interpretativas. Pode passar. Então, o nosso público são pessoas com deficiência física e intelectual, idosos, pessoas com transtornos mentais graves, internos do IASES, e, por final, o nosso trabalho também está voltado também para a qualidade de vida do trabalhador. Então, pode passar. A gente faz um atendimento para essas pessoas, então a gente prepara a unidade, prepara os funcionários, faz treinamentos para que eles possam acolher de maneira adequada cada grupo desse que eu falei, para que ele possa fazer uma trilha adequada e segura. Então, todas essas mais de 30 instituições durante esses anos visitaram as nossas unidades, conheceram previamente, nós analisamos um roteiro de visitação adequado para cada instituição, para cada público, e aí fazemos as nossas trilhas. São trilhas lindas de acompanhar, porque são grupos que pouco vão nas unidades de conservação, então eles têm um encantamento muito grande por toda aquela beleza natural. A gente também, além do treinamento, a gente desenvolve tecnologias assistivas, algumas já no mercado, por exemplo, a gente disponibiliza cadeiras de rodas para terrenos acidentados, sinalização em braille e libras, né? E essas são coisas que estão no mercado, conhecidos, e que, na medida que a gente vai acolhendo as pessoas e abrindo essa comunicação, a gente vai descobrindo quais formas de acolher melhor e ultrapassar algumas barreiras que o ambiente naturalmente tem, né? Então, também a gente desenvolve tecnologias assistivas com a parceria dessas diversas instituições que a gente lida. Então, vou dar 3 exemplos de tecnologias que a gente mesmo desenvolveu, que é o Janela Cidadã. São vídeos em libras disponíveis em tablet nas nossas unidades de conservação, onde cada ponto de interesse da trilha existe um vídeo específico para aquele
ponto de interesse. É uma cachoeira, é uma árvore, é um animal como que é, silvestre, né, um animal de lá. Então, vai falando sobre cada... São 70 vídeos distribuídos pelas nossas unidades de conservação. O guia sonoro é uma outra tecnologia assistiva voltada para a pessoa cega, que é um grupo de áudios da fauna silvestre, né? Então, cada unidade tem seu conjunto, né? E a gente trabalha isso para que a trilha fique mais interessante, que a gente trabalhe a paisagem sonora, fica mais rica, né? Porque nem sempre as pessoas encontram os animais nas trilhas, né? Então, a gente tem esses áudios e trabalha com grupos de pessoas cegas, mas também com o público em geral. E o último... anterior. E o último é o catálogo de pegadas, né, um catálogo tátil de pegadas voltados também para a pessoa cega e com baixa visão. Cada instrumento desse, ele é desenvolvido pelo IEMA, com parceria das instituições e também com a participação do público envolvido, né? Pode passar. O projeto ele iniciou no Parque Estadual Paulo César Vinha e hoje o parque é uma referência. Então, todos os trabalhos que a gente desenvolve são feitos no Parque Estadual Paulo César Vinha e distribuído para as outras unidades, né, como algumas tecnologias assistivas. Pode passar. Para quem quer saber um pouco mais, né, são vários projetos dentro desse programa, a gente ficaria um tempão aqui conversando. Vocês podem acessar pelo QR Code 2 obras, né, que uma é o Catálogo Prático de Psicologia Ambiental, que é um catálogo do Conselho Federal de Psicologia, e o nosso trabalho está lá. Então, tem um capítulo, né, com o título Trilha Cidadã, e o segundo é o livro 20 anos de Educação Ambiental do IEMA, que também tem um capítulo sobre o programa Trilha Cidadã. Ele aqui para o futuro, né, a gente está agora trabalhando com qualidade de vida do trabalhador, então a gente desenvolveu um projeto piloto em Guarapari, com a Prefeitura de Guarapari, né, lá no Parque Morro da Pescaria, com professores. É uma trilha específica para estresse, né, para trabalhar estresse, melhorar a concentração. E a gente fez um projeto piloto com professores, nós monitoramos o estado de humor deles pré e pós-trilha, tivemos um resultado muito interessante. E daí a gente já partiu para atender o nosso público interno, que é do IEMA, né, não sei... Quem conhece lá, o IEMA ele é um local muito grande, fica em Jardim América, em Cariacica, que tem áreas arborizadas e pequenos trechos de mata. Então, a gente desenvolveu um percurso de 900 metros específico para trabalhar o estresse dos funcionários do IEMA. Então, o programa ele vai se desdobrando sempre nessa perspectiva de trabalhar os benefícios do contato direto com o meio ambiente para a saúde mental da pessoa. Certo? E agora, para o futuro, a gente foi convidado para desenvolver a intervenção biofílica em espaços externos, né? Não dá para falar ainda, porque a gente não terminou de assinar, né? Tem assinar o acordo de cooperação, mas é um hospital onde a gente vai desenvolver uma intervenção na parte externa do hospital, uma intervenção biofílica justamente para quem utilizar aquele espaço ter um lugar de descanso, um lugar de restauração da sua concentração, da melhora do humor. Pode passar. Só deixar aqui o contato. Quem quiser fazer um trabalho de parceria conosco, a gente está sempre aberto, pode entrar em contato com a nossa gerente Ana Tristão, uma pessoa muito dedicada e ama fazer parcerias, então... Pode entrar em contato pelo telefone e pelo e-mail. E quem quiser entrar em contato comigo também, tem meu e-mail aí em cima. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Meu nome é Fernanda Severino, eu sou técnica ambiental e o meu cargo mesmo no IEMA é guarda ambiental. Vocês devem conhecer mais como guarda florestal, né, que é o nome mais comum. Trabalho no Parque Estadual Paulo César Vinha, trabalho para o IEMA há 16 anos e atendo grupos do Projeto Trilha Cidadã desde o começo, desde 2012, né? Então, aí tem mais de uma década de experiência de parceria com a Carla, que desenvolveu o projeto. E, de início, eu não era a única que fazia o acompanhamento dos grupos,
mas hoje eu sou uma das principais pessoas de referência na unidade. E, coincidentemente, há 5 anos também sou mãe atípica. Então, eu tenho uma experiência pessoal também. Mas, esses anos que eu faço esses atendimentos, eu posso dizer que está sendo ainda, né, uma experiência muito enriquecedora. E atendemos, assim, grupos tão diversos e aprendemos com eles, assim como eles aprendem conosco. E oportunizamos também grupos de pessoas que normalmente não visitam unidade de conservação, não visitam parques, não têm contato com a natureza. Nós oportunizamos essas pessoas a ter esse contato e, através desse contato, é feito um trabalho também, né, pela qualidade de vida da pessoa, para trabalhar aspectos envolvendo a saúde mental, né, como a Carla já falou. E nós atendemos, assim, como eu falei, grupos que a Carla não citou, mas até grupos de pessoas em vulnerabilidade social, de CAPS, de CRAS. Uma experiência mais recente, que além de atender esses grupos, eu recebi, mais recente, um grupo de mães da APAE, porque a gente pensa que só os assistidos precisam, mas esquecemos muitas vezes que a família também precisa, né, dessa atenção, dessa oportunidade, desse tipo de atendimento. Como a Carla falou agora, que começou a trabalhar a questão da saúde mental de profissionais da educação, né, que também é um público bem interessante. Mas também atendemos, né, grupos de pessoas com deficiência, como já atendemos o Instituto Braille, temos outras instituições que estão se cadastrando mais recentemente, queremos fazer ampliação também do projeto. Mas, de forma geral, na minha experiência, já me surpreendi diversas vezes, mas eu posso dizer que eu sou grata, aliás, em poder dizer, que nós proporcionamos a essas pessoas que chegam no parque muitas vezes agitadas, ansiosas, né, com várias questões ali de dificuldade de interação, e a gente trabalha esses grupos de forma que no final da visita, né, eles saem com outro comportamento. Você vê a redução clara, assim, do estresse, você vê a mudança comportamental. Já trabalhamos também, por exemplo, com grupos de idosos, e você traz muito, durante a visita, a memória afetiva dessas pessoas, né, que é muito interessante também. Então, são, assim como eu falei, experiências maravilhosas, enriquecedoras que tivemos com o passar dos anos. Estamos nos aperfeiçoando, procuramos sempre fazer uma visita técnica antes da visita oficial, né, para que a instituição mande um representante para conhecer as trilhas, os parques, e nos apresente as necessidades do grupo que vai ser atendido, de forma que a gente possa adaptar também o nosso atendimento quando necessário, e também a gente coloca para essas instituições que elas podem incluir outras atividades durante a visita também, né? Com os profissionais ali da instituição, eles podem também propor atividades voltadas para o público atendido. E, assim, como eu falei, é uma experiência enriquecedora, porém, nós não temos hoje nos parques, e isso é uma realidade, claro que nós temos projetos para melhorias, mas não temos, assim, muita acessibilidade, né? Então, a questão não é só focada na acessibilidade física, porque isso ainda temos que melhorar muito. Mas nós adaptamos o atendimento a esse público. Então, vocês imaginam, por exemplo, como que é atender um grupo de pessoas com deficiência visual. É um grupo que eles vão ter ali um acompanhamento, vai ter um material todo voltado para essas pessoas, né, com o material em braille, as pegadas. A gente trabalha também, e isso eu comecei a incluir nas visitas, uma parte de trabalho sensorial, com materiais disponíveis ali, né, na natureza. Seja folhas, frutos, seiva de árvore, algumas sementes e materiais aromáticos, né, que tem uma textura diferenciada. Então, a gente
trabalha também o material que a gente já tem ali à disposição, né? Sempre tentando promover ali que a pessoa não saia da mesma forma que ela chegou, tentando promover uma qualidade de vida, né, para essas pessoas e oportunizar também a inclusão, que hoje é tão importante, né? Nós tivemos aqui uma palestra com o Dr. Tiago Guzmão, que é referência aí na área de autismo, mas como é muito importante incluir todos esses públicos com suas especificidades. E é um direito, né? Não é um favor. Hoje eu tenho uma criança com deficiência e eu sei disso mais do que nunca, o quanto é importante essas pessoas se sentirem incluídas. Estão ouvindo? Agora sim, tá ligado. Muito bem. Acabou ficando para mim uma responsabilidade grande, né? Todo mundo já conhece um pouco dessa expertise com relação aos parques, e agora eu vou tentar complementar um pouco do que o programa pode oferecer ainda mais em termos de saúde. Primeiro, Rose, você acha que as pessoas que fazem trilha, elas vão se beneficiar mais andando descalças ou calçadas? Por que descalças? Contato com a terra, elas vão estar fazendo grounding. Ana, quando as pessoas fazem as trilhas descalço, elas eliminam grande parte da poluição eletromagnética que está prejudicando todo o corpo. Como a Expolife, ela traz uma dinâmica focada nos neurodivergentes e tal, o que isso representa? Representa reduzir a carga de neuroinflamação. As trilhas são mais importantes do que o público leigo pode imaginar, e muito também mais importante do que os próprios ativistas possam imaginar. Então, o processo de educação ambiental que o programa permite para a sociedade oferta um grau de bem-estar e de recuperação da saúde, prevenção de doenças, que talvez não caiba num encontro como esse. Então, eu vou dar algumas referências. Todas as pessoas neurodivergentes, elas têm uma característica em comum. Elas têm uma neuroinflamação. A neuroinflamação, uma das formas não medicamentosas de combate e de contenção, é exatamente fazendo esse aterramento. É a forma abrasileirada com o português, a nossa língua, não é? De você fazer essa conexão com o planeta. Então, isso vai ajudar a prevenir câncer? Sim. Isso vai ajudar a prevenir uma série de doenças que estão ligadas a esse mundo digital. Um mundo digital que tem computador, que tem smartphone, que tem tablet, que tem computadores de mesa, que tem geladeira, que tem freezer, tem fogão digital, que tem um conjunto de instrumentos, inclusive as torres de retransmissão de sinal, tanto de TV quanto de qualquer outra questão, inclusive torres de celular. Vavá apresentou algumas questões aqui que me chamaram a atenção e eu queria complementar. Quantos idosos que a Fernanda acompanhou nas trilhas, que não tinham a menor ideia que na trilha elas conseguem diminuir o problema da osteoporose? Porque a musculatura que é exigida para fazer a trilha, ela vai ativar a estrutura óssea. Então, quando uma pessoa beneficiada pelo programa faz a trilha, vocês talvez não saibam, mas ela está evitando de quebrar o colo do fêmur e parar no hospital. Então, o programa de vocês é muito mais importante, às vezes, do que a gente consegue captar até numa palestra, num painel e coisa similar. É um trabalho silencioso.
É um resultado silencioso. E isso traz uma beleza, uma renovação do processo, que permite programas como esse, da Trilha Cidadã, permite a gente resgatar que a gente não tem 5 sentidos. Isso é ensinado para a gente, que tem paladar, olfato, tato, tem, enfim, visão. Mas nós temos 32 sentidos e numa trilha isso é muito mais fácil de ser explorado. 32 sentidos. Ou vocês acreditam, Mori, que equilíbrio não é um sentido humano? E se você faz uma trilha, a trilha pode ter um terreno irregular? Se você não estiver andando na trilha, sem equilíbrio, você vai cair no meio da floresta, da praia. Tem praia lá? Maravilhosa, né? A praia ali, que a gente que é leigo na questão vai falar, poxa, é a reserva ali de Setiba, tá? O Paulo César da Vinha é depois que você já incorpora um pouco ali e já entende um pouco mais de unidade de conservação, você vê a placa lá. Fora isso, é ali, no eixo de Setiba, não é isso? Muito bem, então, esses 32 sentidos, para além do equilíbrio, mas quando você está caminhando na trilha, que você ouve um barulho diferente, você não tem um ataque cardíaco? O seu coração não dispara? E você não sente o coração? É um outro sentido. Mas você está caminhando na trilha, sua temperatura não aumenta? Você se aquece, o seu organismo se aquece, seu metabolismo melhora. Então pode tratar a obesidade? Max pode tratar a obesidade. Uma trilha ecológica pode tratar a obesidade. Mas trata junto diabetes, trata junto hipertensão arterial, né? Que você apresentou aqui, você colocou aqui para a gente poder ver um pouco dessas nuances. E a questão desses conjuntos enormes, não é? Porque você subtrair 32 de 5 sentidos que a gente conhece, nós vamos ter aí 27 sentidos que vão poder ser treinados todos em trilha. Olha o universo que se abre, que a gente não sabia nem que tinham mais 27 sentidos além daqueles. Quanto que eu posso fazer de inclusão no campo, não só dos idosos, dos neurodivergentes e companhia limitada. A gente tem um ambiente propício a romper, quebrar alguns paradigmas, alguns dogmas, em que se a gente perdeu um dos 5 sentidos, a gente perdeu uma média de 20% dos nossos sentidos. E agora, com a informação que você de repente perde 1 em 32? Será que essas pessoas não têm um potencial que está ali muito latente? E ela vai ter na trilha oportunidade de perceber outros sentidos, e essa tal badalada qualidade de vida e bem-estar não vai poder ser projetada quase que infinito? Que essas possibilidades são quase infinitas. Então, do ponto de vista do programa Trilha Cidadã, e tudo que é ofertado dentro da lógica das unidades de conservação, com trilhas e etc., o convite que eu faço a todos aqui é que saiam da teoria, vai para a prática, não é? E experimente tentar entender quais são esses 32 sentidos que podem ser, obviamente, otimizados e compensar aquele que eventualmente foi perdido, não é? E aproveitar aqui que a gente não poderia esquecer que dentro de uma trilha, encha o seu peito de ar, respire mais profundamente, porque ali a possibilidade de ter um ar mais puro é real. E se você oxigenar mais o seu corpo, inclusive teu cérebro, é óbvio que você dá um passo largo para melhorar a tua saúde como um todo, principalmente depois de uma pandemia que assolou aí tantas pessoas, tá? E que práticas de parceria, eu fico contente que a Ana é aberta à possibilidade de parcerias, e queria fazer já uma provocação. Se alguma vez algum grupo, por exemplo, praticante de yoga,
fez algum tipo de inserção na trilha cidadã e se vocês conseguem enxergar a possibilidade de uma prática, não é, dentro de um programa mais amplo, até do Ministério da Saúde, de práticas integrativas e complementares, né, onde, por exemplo, a yoga poderia ser interessante para a gente globalizar algo que não foi globalizado, que é a saúde. A saúde não foi globalizada, a gente está bitolado e dentro do universo de medicina ocidental, de saúde ocidental. E a gente precisa expandir, porque na hora de comprar uma blusa produzida no mundo oriental, por exemplo, na China, na Coreia, no Vietnã, em Bangladesh, qualquer outro canto, né, que transcende um pouco o nosso mundinho latino-americano, a gente faz com toda facilidade, com toda presteza na internet. Ué, mas as práticas integrativas que a gente concebeu, conheceu a partir de práticas milenares, né? Eu citei a yoga, mas imagina um mundaréu de possibilidades, não é? Que se tem nesse contexto. Ana, uma provocação aí. Você lembra, dentro desse universo todo, uma prática de yoga ou alguma coisa similar que te chama a atenção? Eu já encerrei, eu quero essa interação com vocês. É dessa prática, né? Eu posso Pode. falar? A gente agora, fazendo a questão da saúde do trabalhador, a gente vem trabalhando algumas dessas questões, né? Como o senhor colocou sobre respiração e tudo. Então, há uma dinâmica dessa trilha, né? Então, a gente faz vários exercícios, trabalhamos com 5 sentidos ainda. A gente faz vários exercícios, né? Em cada parte da trilha, e depois a gente integra os sentidos numa atividade de relaxamento induzido, né? Que seria uma hipnose consciente, por exemplo, assim. Então, a gente faz isso ao final. Então, na verdade, essa parte da qualidade do trabalhador é a parte que a gente está transferindo o que a gente conhece do programa para que a pessoa possa usar por ela mesma. Então, a gente está começando a treinar os funcionários, mas que eles façam isso por si só, né? Então, que eles trabalhem uma caminhada mais consciente. Então, vai desenvolvendo habilidades. Por exemplo, a habilidade da respiração, a gente trabalha logo no início, a habilidade da audição, né? Porque a gente trabalha paisagem sonora, pensando nessa questão da urbanização. Né? O sentido auditivo normal nosso aqui da urbanização é eliminar qualquer tipo de ruído para que a gente possa fazer uma interação humana. Então, naturalmente, a gente elimina um monte de sons, né? E, na trilha, a gente incentiva que as pessoas façam o inverso, né? Passe a ouvir cada detalhe da trilha para que ela possa se beneficiar da paisagem sonora natural. Então, a gente vai desenvolver... Isso são habilidades que são desenvolvidas, né? Então, desenvolve isso no início, depois trabalha a visão, né? e vai orientando a pessoa a como observar e fazer uma caminhada consciente. E aí, no final dessa prática, se faz uma integração desses sentidos através de novo, de um exercício mais amplo de respiração, né? Que a gente entende que a pessoa já conseguiu desenvolver um pouquinho a habilidade lá no início, e a gente retoma essa habilidade, trabalha a imaginação, né? Aí já vai colocando outras camadas, né? A gente passa dos sentidos, que é uma coisa mais animal, vamos dizer assim, né? E depois a gente vai colocando outras camadas, que são as camadas humanas mesmo, né? Da imaginação, da percepção, né? Da integração dos pensamentos, assim, nesse sentido. Então, essa trilha voltada para a saúde do trabalhador, ela é estruturada mais nesse sentido, sim. Aí pega um pouquinho dessas práticas. Maravilha. Ó, tem pergunta lá atrás. Boa noite, eu me chamo Zaira. Desde o começo, quando eu conversei a primeira vez com a Carla, eu fiquei pensando, como que os médicos, nos seus consultórios, nas suas clínicas, podem se beneficiar? Como que eles fazem para se inscrever, para receitar para os pacientes deles,
essas trilhas cidadãs? Hoje, a trilha ela é voltada para as instituições. Então, assim, por exemplo, um médico que conhece uma instituição, a gente trabalha muito com grupos, né? Essa orientação de como utilizar a trilha, a gente está voltado agora para o trabalhador. Então, são projetos, né? Então, são desdobramentos. Há a possibilidade da gente fazer trilhas para o público em geral, para desenvolver isso, nessa caminhada consciente, né? Mas há já essa questão da falta de contato com a natureza, a gente já ouve, né, alguns médicos orientando caminhadas e tudo. É lógico que a pessoa vai procurando, porque a gente é muito desatento, né? Então, é sempre bom alguém orientar mesmo essas caminhadas. Mas agora, por exemplo, o trilha, nas unidades de conservação, elas são voltadas para as instituições e para a questão da inclusão. Individualmente, a pessoa vai, mas ela não tem essa orientação, né? Porque a orientação ela é dada nesses grupos com os funcionários do IEMA, por enquanto. Pessoal, eu enchi um papel de pergunta, tá? Não sei se vai dar tempo, tá? Eu tenho um compromisso 2h30 da madrugada, tá? Eu já quero alertar que eu não vou poder ficar até o final dessas... Meu nome é Hilton Cristóvão, tá? Qual de vocês quer ser o primeiro a ser perguntado aqui? Tem pergunta para todo mundo. Você? Então tá bom. Marco, eu adorei o puxão de orelha que você me deu, tá? Porque eu dificilmente faço trilha descalço, sempre com bota, todo protegido. Então, eu vou seguir esse seu conselho. Aliás, eu fico morrendo de inveja quando eu vejo uma criancinha novinha andando descalça. Fale mais sobre isso, cara, andar descalço. Adorei isso. Muito bom. A gente tem, dentro do grupo de sentidos, o que seria o classicão, seria o tato. Quando a gente pisa numa pedra, quando a gente pisa num galho, quando a gente pisa em alguma coisa que forma algum grau de relevo, seja de depressão, ou seja, alguma coisa de um relevo efetivo, a gente vai estar por uma estratégia exatamente dentro da ideia integrativa e complementar do próprio SUS, a gente vai estar fazendo uma coisa chamada reflexologia podal. Você pisou ali descalço naquele relevo, por exemplo, se você percebeu isso no dedão do pé, você melhorou o teu cérebro. Se foi na borda medial do teu pé, que seria essa borda daqui que vocês estão vendo, você pode melhorar a sua coluna. Se você percebeu que isso, que você pisou na parte que não chega a ser exatamente calcanhar, mas também não é no meio do pé, você pode melhorar uma região chamada de core, que pouca gente conhece, que vai favorecer quadril, vai favorecer abdômen, vai favorecer a coluna lombar, vai favorecer toda essa estrutura pélvica. Quantas pessoas vão poder revitalizar áreas do corpo que ela vai dizer assim, nossa, depois que eu andei na trilha, melhorou minha libido. Como é que é? É o quê? Uma atração por onça? O que é? Entendeu? Então, na planta do pé, você tem estímulo para todo o seu corpo. Então, você vai melhorar todo o seu corpo se você fizer uma trilha descalço. Começa devagar, começa tranquilo, não forma bolha, faz uma trilha curta, perceba isso. Faz uma caminhada na areia da praia lá dentro do parque. Você pode fazer uma parte da trilha calçada, uma parte descalço. Desculpa eu me alongar, mas a sua pergunta é estratégica. Tá? Por quê? Vai mostrar uma outra forma de estar estimulando o corpo e protegendo órgãos internos dentro de uma lógica da medicina tradicional chinesa. Fernanda Severino. Primeiro, quero te parabenizar que o Parque Estadual Paulo César Vinha foi pioneiro nesse projeto aí. Então, vocês estão de parabéns, tá?
Fernando, eu gostei muito quando você falou que vocês convidam as mães da PAI, ou seja, não convidam só os assistidos. Gostaria que você falasse mais sobre isso, sobre as mães da PAI que vocês convidam para ir no parque. Então, né, Hilton, primeiramente, obrigada pela sua participação. É um orgulho, né, dizer que o Parque Estadual Paulo César Vinha foi assim pioneiro dentro do projeto Trilha Cidadã. Isso devido a vários motivos, a proximidade com a Grande Vitória, mas também as inúmeras possibilidades dentro do parque, né? Eu só vou complementar aqui o nosso colega, que eu estava falando sobre pisar descalço, só vou complementar rapidamente que o parque oportuniza uma variedade de sentidos em pisar descalço, porque nós temos lá a areia, nós temos a rocha, nós temos períodos do ano que a trilha fica alagada, então você passa pisando dentro da água, né? E as pessoas que vão lá geralmente só visitar o parque, só para ir para a praia e naquela agitação, elas normalmente não param para ter essa percepção. Pelo contrário, quando a trilha está em períodos alagados, é só um exemplo, as pessoas, mas eu vou pisar dentro da água, mas que sensação ruim, e não para aproveitar aquele momento, né? Realmente sentir, né? A pessoa está na agitação do dia a dia, ela quer chegar logo lá na lagoa, que é o principal atrativo do parque, e ela não para ter essa percepção. E nós temos assim inúmeras possibilidades de fazer como é que se diz? Isso, variedade, né, de estímulos. Mas, respondendo Hilton, eu como mãe atípica, né, fiquei até surpresa quando, na verdade, o grupo da PAI, de mães da PAI, nos procurou para fazer esse atendimento. E era voltado para elas, e elas já foram assim com algumas atividades propostas de interação ali, né, com as mães e tal. E é muito interessante porque, como eu falei, essas famílias de pessoas atípicas, e aí eu estou falando pessoas com diagnóstico de TEA, autismo, crianças com deficiências diversas, né? Os cuidadores, que são normalmente os pais ou outras pessoas da família, eles não têm essa atenção. E muitas vezes são pessoas que abrem mão, né, do autocuidado, da própria vida, para cuidar de outra pessoa. Então, nós oportunizamos, recebendo essas pessoas, né, os cuidadores, os pais, a gente oportuniza que eles sejam tratados ali, que eles recebam a atenção necessária, que eles possam desenvolver ali atividades para proporcionar um bem-estar, né? E até, às vezes, atividades para tornar ali, naquele momento, um ambiente de terapia para os cuidadores, as mães. Então, assim, é muito interessante, eu acho que nós temos que estimular também as outras instituições que estão inscritas, que a gente recebe normalmente, a gente tem que estimular e propor também que essas pessoas sejam incluídas nesse atendimento. Carla, parabéns aí pelo projeto que você coordena, é sensacional isso, tá? Valeu muito a pena sair do centro para vir na correria aqui para assistir. Você citou ali um termo que eu não conhecia, interação biofílica. Olá, é assim mesmo, biofílica, é assim que escreve? Intervenção, né? Intervenção no sentido, porque o programa, ele faz várias parcerias, né? Então, a gente já trabalhou com enfermeiros, TOs, físios, etc. Hoje, a gente já, com esse convite, a gente já está mais na área da arquitetura e paisagismo, né, fazendo essa parceria junto. Então, a intervenção é nesse sentido. Intervenção de uma área externa, né, que tenha lá um potencial de um ambiente natural, ou que a gente provoque, né, que ele tenha, mas que seja desenhado para atender o público específico, né? Por exemplo, no caso de um hospital, atender o público que passa, né, que são os funcionários, ou que usam de vez em quando aquele espaço para a hora das pausas, para os acompanhantes, né,
que ficam, às vezes, horas lá e angustiados, acompanhando seus enfermos. Então, tem um espaço ali onde pode promover um bem-estar. Então, essa intervenção biofílica é nesse sentido, né? Não é só um paisagismo, né? Não é só olhar um espaço que fique bonito com uma planta, né? Pensar que essa planta ela vai florir num determinado momento, então tem uma cor aqui, depois vai ter uma outra cor. Então, toda vez que a pessoa passar, aquela paisagem não é a mesma. Então, isso causa um estímulo. Ter plantas com cheiro, né? Com odor, isso faz uma grande diferença. Né? Uma caminhada de 2 horas numa floresta, tem registro, né, de pesquisa que aumenta as células da imunidade. Né? Então, por exemplo, ter canteiros onde tem um aroma, onde você tem uma cadeira, onde você possa ficar um pouco mais de tempo, que geralmente é, por exemplo, um acompanhante do enfermo, que vai ficar ali esperando a resposta e tudo mais. Então, pensar o ambiente, né, junto com a arquitetura e o paisagismo, para que ela promova o bem-estar, não só a beleza do espaço. É essa intervenção. Tá. Muito obrigado. Agora voltamos. Com certeza contribuíram muito. Tá bom? E agora vamos finalizar, né, essa primeira edição, a segunda edição da Expo Life. Lu, vem aqui se despedir comigo. Gente, a Lu, ela tem essa destreza de unir pessoas com esse propósito de saúde. Então, a gente tem que terminar junto com ela. Ela que é a principal idealizadora, incentivadora da saúde, o bem-estar aqui no Espírito Santo. E a gente gostaria de deixar esse registro. Finalizamos aí o primeiro dia. Obrigada, doutor Mark. Obrigada a toda a equipe do IEMA. É importantíssimo vocês estarem com a gente no evento, porque um dos valores da Expo Life é a questão da sustentabilidade, é pensar, sim, na natureza junto. Não tem como da gente cuidar do nosso corpo se a gente não cuida do meio ambiente, se a gente não está integrado com a natureza. A gente, então, finaliza o primeiro dia. Amanhã, quinta-feira, tem mais. Todas as palestras e painéis aqui da Arena do Conhecimento estão sendo transmitidos ao vivo pelo YouTube do Circulando e também pelo Instagram da Expo Life. Uma forma também desse conteúdo depois se propagar e quem não pôde vir acompanhar. Boa noite e até amanhã.